vão pegar o livro de vocês, livro de atividades do segundo bimestre, tá? Que a gente está revisando. E aí, na página 15, fala o seguinte, questão 21. Um dado foi lançado 16 vezes. Observe a imagem ao lado, os resultados. Letra A. Calcule a média e a moda dos resultados dos lançamentos desse dado, tá? O dado, ele tem 6 faces, tá? Então, aí tem a cada face quantas vezes apareceu. Então, vamos calcular a moda. A moda não é o valor que mais se repete? Na figurinha, qual que é o valor que mais se repete? O 3, isso mesmo. Então, 21, letra A. A moda é 3, pois é o valor que mais se repete. E a média? A média, a gente vai somar todos os valores, tá? Pela quantidade de vezes que ele aparece. Então, vamos lá. O número 1, ele aparece 2 vezes. O número 2, ele aparece 3 vezes. O número 3, ele aparece 5 vezes. O número 4 aparece 2 vezes. E o número 5 aparece 3 vezes. E o número 6 aparece 1 vez. São quantas jogadas? Foram 16 jogadas. Resolvendo tudo isso aí, vai ser igual a 52. Dividido por 16 é igual a aproximadamente 3,25, tá? Então, essa aí é a média, tá? A média dos valores. Na página 16, tem a questão letra B, tá? Que fala o seguinte: construa um gráfico de colunas com os resultados dos lançamentos desse dado. Então, vocês vão construir o gráfico, tá? Vamos lá. Na vertical vai ser a frequência que as faces aparecem, e na horizontal o número da face. O número da face, tá? Aí vocês vão montar o gráfico aí bonitinho pra mim aí nesse espaço, tá? Questão 22. O resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a 2 candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Observem aí. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Apesar de os valores apresentados estarem corretos, a largura das colunas será a mesma. Muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2, impressos no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Letra A. Diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos é de 1 para 2 é de quanto? E aí? Questão 22. Bom, analisando aí, então vai ser de uma escala de 8 para 35, certo? Aí vocês vão marcar aí, tá? Mas por que, tia? 8 por 35? Vou fazer aqui no cantinho. Porque o primeiro é de 30 para 70. O segundo já é de 10 para 50. Aí, como aqui é uma diminuição, vai ser igual a 8 por 35, tá? Por isso, questão 23. Para testar a qualidade de um combustível composto apenas de gasolina e álcool, uma empresa recolheu 8 amostras em vários postos de gasolina. Para cada amostra foi determinado o percentual de álcool e o resultado é mostrado no gráfico abaixo. Em quantas dessas amostras o percentual de álcool é maior que o percentual de gasolina? Quantas amostras aí o álcool tem mais? O percentual do álcool é maior que o da gasolina? E aí? 1, 2, 3, 4 ou 5? Assim, pela análise do gráfico, a gente pode observar que o percentual do álcool
ele é maior do que o percentual da gasolina nas amostras 1, na amostra 2 e na amostra 3, né? Ou seja, então, em quantas dessas amostras o álcool é maior que a gasolina? 3, né? Então, letra C. Isso aí é só observar o gráfico, tá? Isso aí é só observar o gráfico. Agora a gente vai fazer a questão 24. Na questão 24, a gente tem o seguinte. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo no período de 1985 a 1996, realizado pelo CAD de ESE, apresentou o seguinte gráfico sobre a taxa de desemprego. Observem o gráfico aí. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado, letra A maior taxa de desemprego foi de 14%? Observem o gráfico lá. A maior taxa de desemprego foi 14%? Não, né? Teve uma taxa maior. Letra B. A taxa de desemprego no ano de 95 foi a do menor período? Então, lá, 1995. Foi a menor? Não. Letra C. A partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente? A partir de 92, a taxa foi decrescente? Apenas diminuiu? Também não, né? Ela também aumentou. D. No período de 85 a 96, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%? Observem lá para vocês verem. De 85 a 96, a taxa de desemprego esteve, né, entre os 8% e 16%. Então, a resposta certa é a letra D, tá? Vocês vão marcar aí. Questão 25. No gráfico estão representadas as populações das cidades 1, 2, 3, 4 e 5 em 1990 e 2000, em milhares de habitantes. Por exemplo, em 1990 a população da cidade 2 era de 60 mil habitantes e em 2000 a cidade 4 tinha 150 mil habitantes. Qual cidade teve o maior aumento percentual da população de 90 a 2000? Quem cresceu mais? E aí? Só pela gente observar o gráfico, a gente dá para saber, né? Por que dá para saber? Porque, olha lá, observem o gráfico de vocês aí, a diferença da cidade 1, do alaranjado, que é de 90 e 2000, a diferença que tá. A cidade 2, a cidade 3, a cidade 4 e a cidade 5. Qual cidade teve o maior aumento percentual? A cidade 1, né? Porque aumentou muito. Aumentou muito entre esses períodos. O percentual é maior. Então, vocês vão marcar a letra A. Então, 25, vocês vão marcar a letra A.